Olá, muito bem-vindos. Eu sou o Paulo, especialista em financiamento imobiliário aqui da MySide, e hoje a gente vai explicar as novas regras de financiamento que a Caixa anunciou e valem agora a partir de 1º de novembro. A primeira grande mudança foi em relação ao valor máximo do imóvel que pode ser financiado. A Caixa sempre teve duas linhas de financiamento, uma linha de financiamento para imóveis acima de 1,5 milhão e uma linha de financiamento para imóveis abaixo de 1,5 milhão, que ela encaixava a linha mais baixa no SFH e a linha mais alta no SFI. Né? Nesse momento, eles estão fazendo uma mudança grande. A linha de imóveis acima de 1,5 milhão está sendo descontinuada e a gente não sabe quando ela vai voltar. Lembra que isso é o valor do imóvel e é o valor do imóvel avaliado pela Caixa. Não é nem o valor do imóvel da negociação, nem o valor do imóvel que o comprador ou o vendedor acha que é. Tem que ser passado pelo avaliador da Caixa, e se por alguma razão o avaliador da Caixa entender que esse imóvel vale mais de 1,5 milhão, não vai ter o financiamento liberado pela Caixa, tá? A segunda grande mudança, gente, é em relação às cotas de financiamento, né? A Caixa abaixou o percentual máximo de cotas de financiamento. O que são cotas de financiamento? Cota de financiamento é o valor máximo que o banco financia de um imóvel. Os bancos do Brasil nunca financiam 100% do valor do imóvel. Um pedaço da transação tem que ser paga sempre diretamente ao vendedor do imóvel. Este pedaço é a entrada, né? As cotas limites de financiamento da Caixa antes eram 80% para financiamento na tabela SAC e 70% para financiamento na tabela Price. O que quer dizer isso? Que 20% tinha que ser pago de entrada diretamente ao vendedor e os outros 80% a Caixa, através do financiamento, creditava na conta dele. As cotas novas, elas abaixaram. Na SAC, agora a cota máxima é de 70% do valor financiado e na Price 50% do valor financiado. O que aconteceu é que agora você vai ter que ter uma entrada um pouco maior para financiar pela Caixa. Porque se você for financiar um imóvel, você vai ter que dar no mínimo 30% de entrada diretamente ao vendedor do imóvel e os restantes a Caixa vai acreditar na conta dele. E na tabela Price a entrada ficou maior ainda, ficou de 50%. Né? É importante frisar então que juntando as duas mudanças, a primeira mudança que é o limite máximo de valor de imóvel de 1,5 milhão e esse limite novo de cotas, o valor máximo que a Caixa vai financiar de crédito imobiliário é 1,50 milhão. Como é que eu cheguei nessa conta? É um imóvel de 1,5 milhão, onde 70% será financiado, que é equivalente a 1,50 milhão. Então, se eu tiver um financiamento superior a 1,50 milhão, eu não consigo fazer na Caixa. Mas esse é um ponto importante, gente, porque estas são mudanças relativas à Caixa Econômica Federal. Os outros bancos não estão adotando essas mudanças. Né? Então, se eu tenho um imóvel de valor superior ou se eu preciso financiar mais do que 1,50 milhão, eu vou ter que obrigatoriamente recorrer a outros bancos do mercado. É importante a gente prestar atenção que as duas regras novas elas são independentes. O que quer dizer isso? Eu vou financiar só R$700 mil, mas se o meu imóvel foi avaliado num valor acima de 1,5 milhão, eu não vou conseguir financiar porque ele não passa na primeira regra, que é o valor máximo do imóvel a 1,5 milhão. O meu imóvel ele é abaixo de 1,5 milhão, mas eu quero financiar mais do que 70%. Eu também não vou conseguir fazer, porque ele não passa na segunda regra da tabela SAC de 70%. Então as regras elas são aplicadas de forma indiferente. Se a sua situação não passar ou na primeira ou na segunda, não vai ter o financiamento do mesmo jeito. Gente, só para exemplificar então, vamos pegar um cenário onde o imóvel vale R$800 mil, né? Na regra antiga, a Caixa ia financiar até R$640 mil, que era equivalente a 80% do valor do imóvel. A partir de agora, na regra nova, na tabela SAC, né, esse imóvel vai ser financiado em apenas R$560 mil, né, que passa a ser 70% do valor do imóvel. Já na tabela Price,
esse impacto é um pouquinho maior, né? Então, pela regra antiga, esse mesmo imóvel de 800 mil financiava até 560 mil reais. Mas agora, pela regra nova, vai financiar só 50%, que seriam 400 mil reais. A terceira e última mudança também é importante. A partir de agora, a partir de 1º de novembro, se você já tiver um outro financiamento ativo na Caixa, mesmo que a parcela seja pequenininha, mas se você continua pagando, você não pode mais fazer um segundo financiamento na Caixa. Isso já foi assim, num passado não muito longe, mais ou menos lá para até 2018, a Caixa sempre tinha essa regra, né? Você só podia ter um financiamento ativo na Caixa. Mas essa regra caiu e nos últimos tempos você poderia ter quantos financiamentos você conseguisse de acordo com a sua renda. Mas agora voltou para a regra anterior. Se você já tem um financiamento na Caixa, você não consegue fazer o segundo. A regra entra em vigor a partir de 1º de novembro. Então todos os contratos que forem assinados a partir de 1º de novembro têm que respeitar essa regra. Para contratos anteriores, nada muda, tudo segue normal. Também tem duas situações importantes que essa regra não muda. Se a obra já foi financiada pela Caixa, se o empreendimento que está sendo construído, ele é financiado pela Caixa, sabe aquela obra que você passa na porta e tem uma placa, esta obra é financiada pela Caixa? Nesse caso, nesse empreendimento, a regra não foi afetada, segue a regra anterior. Outra situação específica são para revenda de imóveis que foram retomados pela Caixa. Por alguma razão, o antigo comprador não conseguiu pagar o financiamento e a Caixa retomou esse imóvel. A grande questão é por que a Caixa fez essas mudanças? Porque são mudanças impactantes no mercado imobiliário. A Caixa soltou uma nota onde ela atribui essas mudanças a questões internas do orçamento da Caixa. De fato, isso é uma das razões, a gente não tem dúvida disso. A Caixa fez um volume de empréstimos, principalmente na categoria Minha Casa Minha Vida, muito grande nos últimos 2 anos. E esses empréstimos, que têm taxas mais baixas, impactam diretamente o resultado da Caixa. Então é natural que no final do ano ele queira contrabalancear um pouco isso e melhorar a condição da carteira como um todo dele de crédito imobiliário. Isso não é a primeira vez que acontece, já aconteceu em outros anos, e isso é uma coisa relativamente comum. O que chamou a atenção esse ano da gente e do mercado como um todo é que as mudanças foram muito mais duras e principalmente elas começaram muito antes do final do ano. Isso nos leva a crer, pelo que a gente conversou com alguns especialistas, que a gente possa até tendo um impacto do total da poupança brasileiro, né? Lembrando que a Caixa ela empresta principalmente os recursos que são captados na poupança. O que a gente vem tendo nos últimos anos é uma poupança que não cresce, ela está estável ou cresce muito pouco, mas um volume de crédito imobiliário crescendo cada vez mais. Isso vai limitando o total do crédito imobiliário do mercado. A Caixa deu várias sinalizações de que está fazendo ações para melhorar esse cenário com outros modelos de crédito, outras linhas de crédito, atuando em outras formas de captação. O mercado não está parado sobre esse tema e vai resolver isso. Mas, pontualmente, isto acaba impactando um pouco esse final de ano. Outra pergunta que todo mundo faz é até quando vai ser essa mudança da Caixa? Gente, a gente não tem clareza, só a Caixa pode dizer isso para a gente. Em anos passados, essas mudanças iam até março, fevereiro, que é o tempo da Caixa acertar a questão orçamentária para o ano seguinte. Tá? Mas a gente não pode afirmar que vai ser esse prazo. A gente tem que aguardar realmente o comportamento do mercado e os próximos comunicados da Caixa.